temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, é a prudência dos santos. Aquele que teme a Deus, aquele que está em vigilância, aquele que está com o coração voltado a Deus, é totalmente diferente. O temor daqueles que temem o verdadeiro Deus, ele pensa 1000 vezes em falar algo que vai comprometer ele, Deus. Pensa 1000 vezes em falar algo que vai entristecer o coração de Deus. Aquele que estão em temor, ele tem a sabedoria, porque é o princípio da sabedoria dos santos. Todos aqueles que estão buscando a Deus com fidelidade, aqueles que clamam a Deus com fidelidade e têm um perfeito temor nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, a sua vida é uma vida separada, ele é diferente, ele não se mistura com o erro, com o pecado. Quando a pessoa perde o foco das Escrituras Sagradas, ele não teme mais a Deus, porque a Palavra de Deus ele não é um comércio, a Palavra de Deus é o caminho para a salvação. Deus ele vai trazer juízo, Deus vai julgar todas as obras do ser humano. E todos aqueles que estão saindo fora da palavra, saindo fora do temor de Deus, eles vão padecer necessidade. Dentro das Escrituras Sagradas nós encontramos que Jesus disse aos discípulos que no final dos tempos aconteceria coisas espantosas. Está acontecendo. Nós vemos que terremotos em vários lugares têm acontecido. Jesus falou sobre isso. Nação contra nação se levantaria. Já tem acontecido isso. Pai contra filho, filho contra pai. E tudo isso está acontecendo. O temor é o princípio da sabedoria. O filho hoje, no dia de hoje, em pleno século XXI, ele não teme, ele perdeu o temor ao pai, ele perdeu o temor de Deus. Então os filhos eles saem, eles não têm hora para voltar, mas lá na frente vai ter uma colheita para todos aqueles que se distanciam da verdade. Muitos não conseguem ouvir mais a verdade, porque entraram por um caminho do erro, um caminho errado. E o caminho do erro ele não vai trazer aqui para nós salvação. Nós temos que permanecer na verdadeira sagrada Escritura. Não adianta o homem se levantar. Nós vemos cada barbaridade que está acontecendo nos dias de hoje. Devido ao temor, a palavra de Deus está escrita que por se multiplicar a iniquidade é o pecado. Por multiplicar o pecado, a pessoa começa a perder o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria para o santo. Então ele começa a andar por outros caminhos, ele começa a fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que deseja o seu coração, ele faz. Hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós temos a palavra de Deus para nós andar nela. E se nós sairmos fora desta palavra, no dia do juízo final, a pessoa que não receber a salvação no arrebatamento dos santos, ele ficará para o dia do juízo final. E as Escrituras dizem que até mesmo que transpassaram naquele dia comparecerão diante do juízo de Deus, diante do trono branco de Deus para ser julgado segundo as suas obras. E nós estamos contemplando, nós estamos vendo tantas coisas que estão se levantando, tantas pessoas que estão saindo fora da palavra de Deus por causa de riqueza, por causa de bens materiais. O temor acabou, a pessoa parou de temer a Deus, parou de servir a palavra. E a cada dia a ciência vai se multiplicando e o povo vai saindo fora do temor do Espírito Santo. Muitos já desistiram, muitos já pararam em meio à caminhada e deixaram até mesmo de levar a sua própria cruz para a salvação. A salvação vai ter que caminhar até o final. Não adianta parar, não adianta ter tantos conhecimentos e não temer a Deus, não temer a palavra das Escrituras Sagradas.
Aquele que teme as escrituras sagradas, ele corre da aparência do mal, ele foge da aparência do mal, ele tem temor no coração. O foco dos verdadeiros adoradores de Deus é amar o seu próximo. Esse é um mandamento que Jesus passou, que aquele que ama a Deus, aquele que tem um temor em Deus e ama a Deus, esse é o primeiro mandamento. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Só que nos dias de hoje as pessoas deixam de amar a Deus, estão amando o que Ele tem, os seus bens materiais, que vai ficar aqui na terra. Não que seja errado você ter bens materiais, glória a Deus que nós possamos ter, nós vivemos disso aqui na terra. Nós temos que ter bens materiais, nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa empresa, nós temos que ter o nosso negócio. Só que está invertendo o negócio. A pessoa, em vez de amar o seu próximo, ele está amando mais os seus bens. E quantas pessoas que às vezes precisam de um prato de alimento, de uma alimentação. Quando Jesus multiplicou, Ele fez ali a multiplicação dos pães, daqueles peixes. Jesus, Ele não olhou no meio da multidão e escolheu somente quem era santo. Jesus multiplicou o alimento para todos se alimentarem. Todos que estavam ali foram alimentados. Jesus mandou os discípulos ir até eles, mandar se assentar de 50 em 50, de 100 em 100, porque eles iam passar ali com aquele centro de alimento para alimentar aquela multidão. Então o nosso Deus, o nosso Jesus, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu anuncio, Ele é santo desde o princípio e Ele continua santo até o final. Ele não vai mudar. Quantas e quantas barbaridades está se levantando no meio do povo evangélico. Mas isso é isso que aconteça. Glória a Deus que está acontecendo. Eu não me escandalizo com o que está acontecendo no meio dos cristãos. Hoje todo mundo é crente. Hoje todo mundo é cristão. Jesus disse: pelas suas obras, ali também pelo seu fruto, você já vai conhecer a árvore. Muitos louvam a Deus com a sua boca, mas o coração está longe de Deus. Você olha na pessoa, você vê que ele não tem nada de Jesus, ele não tem nada de transformação. A Bíblia diz que João Batista, ele batizava as almas ali no Rio Jordão para arrependimento dos pecados. E quantos que continuam no mesmo jeito? O batismo por imersão nas águas ali, quando é batizado uma pessoa, a pessoa levanta já uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa que está em Cristo Jesus, o velho homem fica nas águas. É para isso o batismo. Agora muitos batizam e levantam a mesma pessoa. Não há mudança, não há transformação. Então esse tipo de batismo na vida de uma pessoa não foi aquele batismo transformador. Porque uma pessoa, quando ele se arrepende do mundo, do pecado, ele é diferente, não é a mesma pessoa. Não importa o que a pessoa era. Não importa se a pessoa era um roqueiro, se a pessoa era um repeiro, se a pessoa era um prostituto, não importa o que ele era. O importante é que ele se levanta uma nova criatura na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquele que desce as águas batismais, ele que tem que ser uma nova pessoa. Dali para frente, ele é um novo cristão, é um novo crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. A partir dali, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma grande obra na vida da pessoa, e a pessoa vai ser diferente. Só que está infiltrando no meio dos cristãos hoje pessoas que se dizem cristão, e você olha nele, ele não tem nada de cristão. Ele é uma árvore seca, ele não tem fruto, não tem transformação. E como pode uma pessoa dessa ensinar se ele está cego espiritual? Só que devido a se esfriar o amor, essas pessoas não têm temor a Deus. Porque os que têm temor a Deus, os que temem a Deus e que temem primeiramente as sagradas escrituras, para nós temer a Deus tem que temer a Bíblia Sagrada. Muitos fazem desse livro aqui qualquer coisa. Hoje a Bíblia tem entrado no meio do mundo do crime para poder a pessoa ser forjada ali dos seus erros. Muitos se passam no meio dos cristãos verdadeiros como cristão, e eles são lobos devoradores, bandidos infiltrados no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus fala: o meu povo ele peca por falta de conhecimento da palavra. E a palavra de Deus é correção todo o tempo. Jesus ele veio corrigindo. Jesus ele corrige o ser humano para a vida eterna.
Agora, aqueles que se infiltram no meio do povo evangélico e não há mudança na vida dele, não tem transformação na vida dele, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo, porque a condenação dele será pior, porque ele conhece a palavra e ele está andando errado. A Bíblia Sagrada diz para nós não amarmos dois senhores. Não tem como você sentar na mesa de dois senhores. Você vai adorar um, vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não tem como você servir a dois deuses. Quantos está se infiltrando no meio do povo evangélico, ali dizendo que é cristão e está fazendo vergonha para a palavra de Deus? Eu não me escandalizo com o que vem, eu não me escandalizo com o que as pessoas estão fazendo. Glória a Deus, está se cumprindo essa palavra. Lobos devoradores que estão se infiltrando no meio do povo. Só que o povo é de dura serviço. O ser humano, ele é de dura serviço. Ele prefere ouvir o erro do que ele ouvir a palavra de Deus, que é a salvação para a sua alma. Mas o caminho do erro é muito mais fácil para cumprir. Quantas e quantas pessoas estão dentro da congregação evangélica, mas não tem mudança? Ele quer continuar nos bailes, ele quer continuar bebendo, ele quer continuar usando droga, ele quer continuar se prostituindo, e ele quer achar um jeito dentro das escrituras sagradas para o erro, para continuar errando. Ele quer salvação. Esse tipo de gente está se infiltrando no meio do povo de Deus por falta de temor da palavra, falta de temor às escrituras sagradas. Quantos e quantos estão caminhando de passos longos para o abismo, para a perdição? Jesus disse: porfiai, entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. Então o povo, eles preferem entrar pelo caminho largo, onde você pode fazer o que quer. Quantos e quantos falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres têm se levantado no meio do evangelho, e você olha, uma barbaridade. Eu não me escandalizo com isso, eu fico só contemplando dentro das escrituras sagradas aonde o ser humano quer ir com isso. Ele está arrumando um espinho para se furar, ele está arrumando um buraco para cair dentro, porque Jesus não vai tirar por inocente o culpado. Aqueles que pecam contra Deus, ele morrerá. Deus, ele não vai tirar por inocência essas pessoas que conhecem a palavra e continuam errando contra Deus. Quantos e quantos estão se infiltrando no nosso meio evangélico? A pessoa tem que ser lavada, remida no sangue de Jesus. Não adianta a pessoa querer salvação, querer ser salvo e viver uma vida do jeito que ele é. Só que as congregações hoje, nos dias de hoje, os pastores, os líderes, vão pagar um novo preço, porque eles estão aceitando o inimigo entrar, trazendo coisas erradas para dentro da congregação. É pessoas que se infiltram no meio do povo evangélico por causa de dinheiro, por causa de dízimo alto, e vai do jeito que está, porque o que está mandando hoje é o dinheiro, não é a palavra de Deus. Só que naquele dia Deus, ele tem tudo anotado, Deus, ele tem tudo escrito. A Bíblia diz que naquele dia vai abrir os livros. Não é só um livro não, querido irmão, querido pastor, querido obreiro, você que está brincando com Deus por causa de dinheiro. Deus, ele vai levar juízo todas as obras. E se a tua obra não tiver uma obra boa, de arrependimento, não adianta nós aqui passar a mão na cabeça. Aqueles que são fiel a Deus, ele vai abrir as portas para a obra de Deus crescer na sua vida. Não adianta torcer a palavra para segurar um artista dentro da sua rede de televisão, dentro da sua congregação, e ele dentro do seu ministério, ele faz o que ele quer, ele anda do jeito que ele quer. Você sabe que ele está errado, que ele anda errado, que ele anda errado, mas o dízimo dele é de 100 mil, 200 mil, e você deixa ele do jeito, deixa ele quietinho, ele está dizimando. Você vai ter, pastor, você vai ter que prestar conta desta alma, sabia? A palavra de Deus diz que o anjo, os nossos pastores, somos os anjos da igreja, foi colocado como anjo da igreja, e o anjo da igreja, ele tem por direito de visualizar o que está acontecendo no meio do povo. Para que serve o pastor de ovelha? Para tirar os carrapichos das ovelhas que ele tem ali para rebanhar. Não é assim que fazia Zípora, Moisés e os demais pastores? Levava, rebanhava as ovelhas para ali tomar uma água, para levar para o alimento, livrar dos bichos, dos ursos, dos lobos à noite.
Era assim que trabalhavam os pastores. E nossos pastores não tem nada a ver pastores de ovelha e pastores evangélicos. Nós, pastores evangélicos, fomos levantados por Deus para levar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de paz, de vida eterna. Jesus mandou nós ir salvar as almas através da palavra. Nós não temos poder para libertar uma alma, salvar uma alma. O poder está na palavra, através da palavra, através do evangelho, da unção desse evangelho. O mais vil pecador, ele vai se achegar a Deus, ele vai temer a Deus, ele vai entender que o caminho dele não é caminho bom, mas através da palavra. Aqueles que não estão nesta palavra estão perdendo tempo, e muitos que estão na palavra estão saindo fora dela, porque cansou. Porque o povo, o mundo, ele é pecaminoso. Desde o tempo de Noé, o povo zombava de Noé, porque Noé tinha recebido uma ordem para colocar o povo dentro de uma grande arca, e o povo zombava de Noé. Então, quando foi os anjos lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o povo viu uma vida contaminada. Isso aí já vem de longas datas, não é de hoje, que já vem acontecendo isso no meio do ser humano. Só que você, o homem de caráter, o homem de bom conhecimento, ele entra para a verdade. Mesmo que ele seja milionário, mesmo que ele seja rico, ele tem um caráter. Porque tem pessoas que têm caráter, ele é milionário, mas tem caráter. Muitos estão entrando pelo erro, estão se afundando de uma forma terrível, e vai ser duro para ele. Então eu desperto a vida dos evangélicos, a vida dos pastores que estão entrando por caminho ruim. Você que era um grande exemplo e hoje está andando por caminhos errados, eu sinto muito, querido pastor, você vai sofrer lá na frente. Você sabe disso. Por causa de dinheiro, por causa de verbas. O pecado que mata. Nem a morte, nem os anjos, nem o porvir, nem o presente, nem o principado, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas sim o pecado. O pecado pode nos tirar do foco da salvação. O único alvo para destruirmos nós, o ser humano, é o pecado. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para libertar o mais vil pecador. Agora muitos foram libertos um dia, anunciaram, pregaram, ganharam muitas almas, batizaram muitas almas. Agora só que hoje não querem mais, estão andando por outros caminhos, caminhos errantes, caminhos de treva, não caminho de luz. O diabo, ele é poderoso. O inimigo, o diabo, ele é um ser poderoso. Se der brecha para ele, ele entra e destrói o homem. Mas ele destrói aqueles que dão lugar para ele, porque o diabo ele vai agir em cima do pecado, porque o pecado é o alvo para destruir uma alma. Para que vale uma pessoa para o diabo que serve a Deus? Para ele não vale nada, porque ele pertence lá em cima. Mas uma alma que obedece o pecado, obedece o erro, que faz tudo que está escrito aqui errado, o diabo se agrada, ele se alegra na sua treva, porque ele sabe que é dele. Então não adianta nós andar pelo caminho e saber que estamos agradando Satanás. Satanás, o diabo, ele foi um anjo de luz, muito inteligente. Então o que está nele não foi tirado, foi transformado em treva. O diabo, ele foi transformado em treva, foi tirado aquela beleza dele que ele era. Ele é um demônio, ele é terrível, ele é destruidor, ele é enganador, ultrapassador, ele engana o homem. Se o homem não entrar pela verdade, pelo temor do Espírito Santo, não adianta dinheiro, o diabo vai te comprar com dinheiro e tudo, e você vai ser condenado para o fogo do inferno, se você não guardar a palavra. Aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que amam, Jesus disse: aqueles que me amam, ele guarda os meus mandamentos, a minha palavra, e serás amado do meu Pai, e eu ressuscitarei no último dia. Mas somente aqueles que temem Jesus. Como é que Jesus vai ressuscitar uma pessoa se ele não quer a palavra, se ele não quer a verdade? Então não adianta entrar por um caminho fácil, um evangelho fácil. Não adianta você entrar por um caminho que satisfaz você, que agrada as pessoas, mas desagrada o Espírito Santo. Então é melhor você agradar o Espírito Santo, agradar a Deus, porque você não é imortal, nós não somos imortais. Glória a Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos tombar. A Bíblia diz que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então há juízo nas obras do ser humano, nas obras dos homens. Quantos e quantos pastores, quantos e quantos levitas que louvam, que louvavam, que hoje estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de pecado, uma vida de erro, por causa, para não perder o seu giro, o seu capital, o seu dinheiro, para não perder ali os bens que ele tem, a empresa que ele tem, tudo que ele tem. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação?
não ser salva no dia do juízo. Vai ser terrível para aqueles que brincam com Deus. Mas eu deixo essa palavra aí, meus amados queridos irmãos. Mundo, despertai para o temor, para o amor, para a palavra de Deus. Convertei-vos, andai-vos no caminho do Senhor. Perto está o Senhor de nós. O fim vem por todos os quatro cantos da terra. Não adianta abrir essa escritura, procurar um jeito dentro da palavra de Deus para andar errado, porque o caminho da verdade não tem como negar, não tem como torcer. Deus abençoe a todos e medite na palavra de Deus.